Doutor Gustavo, realmente não tá fácil, né? Agora, dá pra gente pensar em economizar já no consultório médico? O que a gente pode fazer? Qual é a dica para quem precisa tomar tantos medicamentos assim, ou mesmo um só medicamento, já economizar, já sair do consultório do médico com uma receita que vai custar menos na farmácia? Bom, a principal dica é que os médicos prescrevam o que a gente chama de princípio ativo, que geralmente é aquele nome que fica pequenininho nos remédios de marca, e que nem são os nomes mais fáceis, né, geralmente. Então, muitas vezes a gente acaba decorando o nome de marca, mas o princípio ativo é que dá mais possibilidades para a gente optar na farmácia por mais tipos de marcas diferentes e a gente optar pela mais barata, né? E isso pode ser uma iniciativa do paciente, então? Já Pode. Questionar o médico na largada, assim, escuta, doutor, não tem o princípio ativo desse remédio para colocar aí na receita também? Perfeito, é o que o paciente pode fazer. Hoje em dia, os remédios são compatíveis, eles são muito estudados, né? Então, a gente tem muita segurança de que todos os tipos todas as marcas têm a mesma funcionalidade. Então, o paciente pode questionar o médico e falar: por que não? O senhor não me prescreve o princípio ativo para eu ter mais opções? Às vezes a gente não encontra aquele da marca, eu tenho que girar por várias farmácias para procurar exatamente esse. Então, por favor, o senhor pode me prescrever também o princípio ativo para eu ter mais opções? Ótima dica, então. Ao longo do programa, a gente vai ver que o princípio ativo é também uma garantia de qualidade desse medicamento. Mas tem muitas dúvidas. Tem uma pergunta agora para a professora. Vamos ver a dúvida da Giane, professora. Olha, ela está dizendo: quando eu vou comprar medicamento, se não encontro o original, eu sempre compro o similar ou remédio genérico. Tem o mesmo efeito? O que a gente pode dizer para a Giane? Sim, tem o mesmo efeito. Tanto o medicamento de referência, quanto o genérico, quanto o similar, eles têm o mesmo princípio ativo, a mesma dosagem, a mesma forma farmacêutica, são testados igualmente e realmente tem a mesma qualidade, eficácia e segurança. A gente está vendo aqui o remédio de referência, tudo começa com ele, né? Sim. Vamos falar mais sobre essas três opções que podem ter diferenças de preço. Esse é o principal, começa com o remédio de referência. Começa com o medicamento de referência, ele é o medicamento original. Então, foi a indústria farmacêutica que, pela primeira vez, desenvolveu a molécula, desenvolveu o produto, a forma farmacêutica e fez o registro. Esses medicamentos são conhecidos como inovadores ou de marca. E eles, para serem registrados, têm testes que foram feitos em até 7, 10 anos para ter o seu registro. Quando vence a patente, então podem aparecer as cópias genéricas. Agora é preciso mostrar que essa cópia genérica, por lei, por estudo, por fiscalização, é igual ao remédio de referência, né, professora? Exatamente, porque para o genérico ser registrado, a empresa tem que seguir rigorosamente a legislação e realizar os testes, tanto de equivalência farmacêutica quanto de bioequivalência, que são testes que comprovam essa igualdade. Muito bem. O que funciona também com remédio similar, que vem posteriormente, mas também com esse mesmo rigor, com a mesma equivalência, às vezes o preço diferente, mas a qualidade, a gente precisa dizer, é igual ao remédio de referência. Exatamente. O consumidor pode estar seguro que os similares que estão no mercado hoje no Brasil também passaram pelos mesmos testes de qualidade do genérico e por isso nós podemos afirmar essa igualdade. Professora, é importante dizer que ele tem uma marca, né? Ele tem um nome fantasia, né? Se a gente pode dizer assim. Então, ele só é similar, mas ele tem uma marca diferente do de referência, mas ele é similar. É verdade, porque o genérico não tem marca comercial. O genérico é só o princípio ativo. É só o princípio ativo. O de referência tem aquela marca original e o similar também tem uma marca, porque era necessário diferenciar o similar do genérico na época em que os similares estavam adequando o seu registro. Muito bem, esses três são iguais, mas o que varia muito é o preço. A gente pesquisou o mesmo medicamento na internet para vocês terem uma ideia da diferença de preço. Então, o remédio de referência que a gente pesquisou custava isso aqui, ó, R$ 96.
O genérico, com o mesmo princípio ativo, R$ 41,00. E o similar, ainda mais barato, R$ 34,00. Então é quase um terço do preço a diferença de um de referência para um similar. Essa diferença é brutal e aí pode morar a nossa economia, né, professora? É verdade. Muito bem. Dúvida da internet chegando aqui agora sobre os remédios. A Ivanilce. Sempre tive dúvidas em relação a remédios genéricos. Será que posso dar um remédio genérico para os meus filhos sem me preocupar porque eles são mais baratos? Olha, é impressionante. As pessoas pensam, eles são mais baratos e talvez não tenham o mesmo efeito de um remédio, o remédio de referência. É comum pensar assim, não é, professora? Sim, essa dúvida é muito comum. Mas a diferença de preço está na diferença do que as indústrias gastaram para desenvolver o medicamento. Um remédio, para chegar num balcão de uma farmácia, passa por um longo processo. Vamos tentar entender isso aí. Um remédio, um medicamento que a gente possa usar para um X problema. Não importa, o remédio, ele passou por esse processo aí, professora. Exatamente. Estudos. O medicamento original, que é o medicamento de referência, ele tem uma molécula inovadora, passou por um desenvolvimento longo, que pode ser de até 10 anos, para testar tudo o que é necessário, testes de eficácia, de segurança. Então, ele passa a ser o medicamento inovador e a empresa tem direito de explorar a patente por 15 anos, por exemplo. E aí, nesse período, não tem nenhum remédio genérico nem similar. Não tem nenhum genérico e nem similar. 15 anos depois, esse período já permite que o remédio tenha um similar, um genérico, e aí começam, né, a aparecer no mercado, nas farmácias, a cópia do laboratório A, do laboratório B e C, mas para elas surgirem é preciso também uma fiscalização, ou seja, o remédio genérico não tem toda aquela pesquisa por trás dele, mas tem uma fiscalização ativa que faz com que ele seja tão eficaz quanto o outro, né? Sim, o remédio de referência, ele é o original que passou por todos aqueles testes. Porém, quando venceu a patente, em termos de saúde pública, é muito interessante aparecerem versões genéricas e, tanto mais versões, maior vai ser a competição entre os preços e até o preço do referência pode reduzir. A professora estava dizendo que um remédio que produz, um laboratório que produz um remédio genérico é visitado frequentemente de surpresa pela fiscalização sanitária. Deixa eu ver se está certo tudo aí, se os princípios estão sendo respeitados, enfim. Então tem uma obrigação de manter essa qualidade, não é, professora? Sim, essa qualidade é atestada no momento do registro. Para o genérico ser registrado, a empresa tem que comprovar todos os testes, tem que comprovar as boas práticas de fabricação e ela é fiscalizada também na continuidade das boas práticas. E uma questão interessante que eu acho aqui também é que algumas empresas que produzem o medicamento de referência também fazem genéricos. Então, para nós sabermos que o genérico é uma opção muito interessante e que de a qualidade é mantida, segurança e eficácia. E também o genérico não é uma invenção brasileira. Estados Unidos, Canadá, países da Europa têm as suas políticas de genérico muito bem consolidadas há anos. Hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo.